aqui no norte do Rio Grande do Sul, e estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre câncer de pele. Mais precisamente, o que a gente, como profissional de saúde, precisa saber sobre câncer de pele, ok? Estão me ouvindo bem? Então vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero revisar alguns conceitos que são importantes para a gente entender onde é que acontece o problema e por que acontece. Primeiro vamos ver a anatomia da pele, uma revisão breve. A pele, ela é considerado o maior órgão do corpo. Ela chega a equivaler a 15% do peso corporal de cada indivíduo. E ela é dividida, do ponto de vista didático e anatômico, em 3 camadas. É a epiderme, a derme e a hipoderme. A camada que nós temos um interesse maior hoje é a epiderme, é a camada mais externa. No desenho ali, a camada mais superior. Essa é a camada que dá o revestimento, né, ao corpo, a parte de fora. É uma camada que não tem vasos sanguíneos, como pode se observar, essa parte mais avermelhada aqui. Ela até se aprofunda junto com o folículo do pelo, mas é essa parte mais avermelhada. Nessa região estão diversos anexos, né, da pele, várias estruturas, glândulas que produzem suor, glândulas que produzem a secreção sebácea da pele, aos próprios poros dos pelos. E é nessa região que surge o câncer de pele. Nós vamos ver mais adiante que existem 2 grupos principais de câncer de pele. Dentro desses grupos existem alguns subtipos, mas todos eles têm uma origem inicial na epiderme, nessa camada mais superficial. A camada da hipoderme é uma camada basicamente que oferece nutrição para a epiderme, dá sustentação, tem todos os vasos sanguíneos. E a parte mais inferior, que é a hipoderme, mais interna, é onde estão as reservas de gordura, fornece reserva para o corpo, dá forma ao corpo também, e também tem uma função de proteção. Em relação ao funcionamento, o desempenho das funções da pele, eu vou destacar algumas. A pele, ela tem uma função imunológica, uma função de defesa, de imunidade. Existem na pele algumas células do sistema imunológico que identificam antígenos, vírus, germes, bactérias, né, agressões do meio externo e produzem uma reação do organismo para combater aquele agressor. Além disso, a pele também desempenha uma função de barreira e proteção. Ela é a interface entre o meio interno do corpo, né, e o meio externo, o ambiente. E ela acaba oferecendo uma proteção da homeostase, do bom funcionamento das estruturas que encontram-se abaixo dela. Né. Protege também da agressão de vírus, bactérias, tem a questão do controle da temperatura também. Em relação à nutrição, só um destaque da camada que fica abaixo da epiderme, a derme, né, como nós vimos no desenho anterior. É ali que existe todo o aparato que oferece os nutrientes, o oxigênio e que mantém nutrida a epiderme, a parte mais externa da pele. Uma função importante da pele ainda, a termorregulação, o controle da temperatura. É graças a algumas funções que a pele desempenha que nós conseguimos manter a nossa temperatura mais ou menos constante, em torno de 36 graus. Em ambientes, por exemplo, em ambientes mais frios, existe uma tendência de toda a circulação abaixo da epiderme, ali na derme, ela fazer uma vasoconstrição, ela diminuir o calibre, reter o sangue circulando mais no centro do corpo, circula menos na periferia, menos na pele. Dessa forma, a gente dissipa menos calor para o ambiente e conserva o calor no centro do corpo. Da mesma maneira, com elevações da temperatura ou ambientes muito quentes, a tendência é inversa.
esses vasos que estão na derme, eles acabam se dilatando para fazer troca de calor com o ambiente. E, além disso, tem as glândulas sudoríparas que produzem o suor, que é um dos principais mecanismos também de dissipar calor do nosso corpo. Uma função extremamente importante da pele também é a percepção, né, a sensibilidade que nós temos com a pele. Desde a sensibilidade dolorosa, que nos protege, são sinais que a gente recebe de que existe algum estímulo que pode ser prejudicial ao organismo, né? Pode ser um calor, uma chapa quente, um prego que a gente pisa, a gente tem a sensação de estar sendo agredido. Essa percepção é muito importante na preservação da nossa saúde. Além disso, nós temos o tato também, né? Que é uma sensibilidade um pouco diferente, uma sensibilidade que nos traz um potencial de habilidades enorme, né? A gente consegue saber que objeto que a gente tem nas mãos. Vamos pegar o exemplo de um cego, uma pessoa que perdeu totalmente a sua percepção visual, consegue fazer leitura através do método daqueles pontinhos, né? Por causa do quê? Por causa do tato, ele consegue fazer a leitura do relevo no papel. A pele também desempenha uma função no metabolismo dos ossos, na manutenção da homeostase dos ossos. Nós ingerimos, através da dieta, precursores da vitamina D. São formas de vitamina D que ainda não estão ativas e ainda não nos beneficiam. E essas substâncias são absorvidas pelo intestino, passam na circulação elas chegam até a pele, e é na pele, por ação dos raios solares, que esse precursor da vitamina B acaba sendo ativado. E aí ele passa a desempenhar uma função dentro do nosso organismo e acaba colaborando no metabolismo e na preservação da saúde dos ossos. A pele também tem uma importância em relação à comunicação hormonal. No ser humano é uma coisa bastante sutil, nos animais às vezes se observa mais isso, mas existe uma produção de feromônios pela própria pele. Cada pessoa tem assim como tem uma impressão digital, tem um certo cheiro, e às vezes isso é uma comunicação que existe entre as pessoas, né? E muitas vezes são coisas que, de uma maneira muito sutil, podem estar influenciando a interação entre as pessoas, entre dois companheiros. E também a pele como um atrativo. A pele como um atrativo no sentido de que as pessoas observam, né, a forma do corpo da pessoa, o corte de cabelo, a cor do cabelo, a cor dos olhos. A cor da pele também faz com que um companheiro seja escolhido ao invés de outro. Interfere também na interação entre os homens e mulheres. A respeito do câncer, tem algumas observações. Falamos um pouquinho sobre pele, vou falar um pouquinho sobre câncer. Eu acho que tem umas informações que sempre são importantes resgatar, né? Não são grandes novidades, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. O câncer, na verdade, não é uma doença nova, né? Muitas vezes se tem contato cada vez mais com pacientes, às vezes em idades jovens, casos que surpreendem, casos graves, né? Todas as famílias, uma hora ou outra, têm casos de câncer na família, e muitas vezes se dirige ao câncer como uma doença nova, uma coisa nova. Na verdade, o câncer é uma doença bastante antiga. Talvez tenha existido sempre. A palavra câncer, ela deriva de uma palavra grega, karkinos, que significa caranguejo. E o uso dessa palavra, caranguejo, ela vem da tendência do caranguejo de se prender a lugares assim onde ele está no ambiente. Ele tem as garras dele, né? E aí ele abre e ele se prende a estruturas, a galhos, né? A raízes. Então, vem dessa característica que nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante. Primeira vez que foi utilizada essa palavra foi pelo Hipócrates, né, na Grécia Antiga, né? Muitos anos antes de Cristo, ali, 460 a 377
antes de Cristo. Mas esse foi o primeiro registro histórico, né, da ocorrência de câncer. Mas foi identificado em múmias egípcias há 3.000 anos antes de Cristo, que elas padeceram, tiveram câncer, né, e isso influenciou na saúde delas. Então se vê que é uma doença que sempre existiu. No contexto atual, câncer é uma palavra que a gente utiliza para se referir a um conjunto de mais de 100 doenças, porque os cânceres, eles têm comportamentos muito variados. Hoje, nós vamos tratar um pouquinho dos cânceres de pele. Mesmo se tratando só de câncer de pele, vocês todos vão perceber que existem comportamentos muito diferentes entre os 3 tipos de câncer de pele. Tá? Então, a foto essa aqui é do Hipócrates, uma representação de uma estátua. Como é que se inicia um câncer? O câncer tem início, e o processo que acaba culminando no surgimento de um câncer é a ocorrência de repetidas mutações em células que originalmente eram normais. Nessa representação aqui, a gente percebe 3 células normais e imaginemos que elas foram submetidas a um fator externo, por exemplo, radiação do Sol, e essa radiação do Sol fez com que elas sofressem uma mutação, e elas passaram a carregar essa mutação. Na maior parte das vezes, uma única mutação não é o suficiente para estar produzindo um câncer. Na verdade, é a associação de repetidas mutações que vai originar o câncer. Então, daquelas células originalmente normais, sofreram uma primeira mutação, uma segunda, terceira, e aí numa quarta, isso é muito variável, né? Mas a título de exemplo, numa quarta mutação, das 2 células que restaram ainda, que já acumulavam 3, quando aconteceu a quarta mutação, uma dessas células deu origem a uma célula que é cancerosa. O que caracteriza a célula cancerosa? É uma célula que passa a ter uma capacidade de multiplicação, de divisão celular, que acontece de uma maneira desenfreada. Ela não tem mecanismos de controle da reprodução, da divisão celular dela. Então, isso é uma informação importante para a gente entender como acontece o câncer. Todo câncer, todos os tipos de câncer, eles iniciam de uma única célula. Todo aquele tumor que se formou é formado por clones, células que derivaram daquela primeira célula mutada, daquela primeira célula que sofreu a sequência de mutações que transformou ela numa célula neoplásica, numa célula de câncer. Em relação ao crescimento celular, também uma diferenciação que eu acho interessante estar fazendo de 2 palavras que se utilizam com frequência, né? Benigno e maligno. Todo crescimento celular que está descontrolado, ele é considerado, ou fora do esperado, um crescimento que acontece fora das expectativas, ou um crescimento anormal, todo esse tipo de crescimento é considerado um tumor ou também neoplasia. São sinônimos que a gente utiliza. Tá? Mas entre os tumores, entre as neoplasias, existem 2 comportamentos bem característicos desse crescimento celular. Um comportamento é o comportamento dos tumores ou neoplasias benignas. O que acontece? Aquela célula que passou a se multiplicar de uma forma anormal, ela começa, depois de repetidas divisões, começa a produzir um certo volume de células, um conjunto de células, e essas células, conforme elas vão crescendo, elas vão empurrando as estruturas vizinhas. Elas não invadem os tecidos vizinhos. Outra característica dos tumores benignos é que essas novas células que estão surgindo,
elas são células que elas mantêm uma semelhança com as células originais. Elas não têm muitas diferenças em relação às células das quais elas se originaram. Diferente do tumor maligno. O tumor maligno cresce se infiltrando nos tecidos vizinhos. Ele não respeita os limites daquele lugar onde ele começou a se desenvolver. Ele atravessa planos, ele começa na pele, ele vai se aprofundando e chega na gordura, lá na hipoderme, no subcutâneo. Ele pode chegar no osso, ele pode chegar no músculo, então ele vai invadindo todos os tecidos que estão ao redor. E tem uma característica também que denota a gravidade da doença, é que além de invadir as estruturas vizinhas, o tumor que se comporta de maneira maligna, ele tem capacidade de fazer com que células cancerígenas se desprendam do tumor original e, através da circulação do sangue ou da linfa, vão acabar se implantando em locais à distância, às vezes órgãos distantes, e lá elas continuam o processo de reprodução, de divisão celular, e dão origem a novos focos de câncer. Essas são as diferenças básicas. Uma última diferença do tumor maligno é a questão do aspecto da célula original e do aspecto da célula, né, maligna. Perde muito da identidade. É uma célula que já não tem mais nenhuma semelhança àquele tecido, àquela célula original da onde começou o problema. Então, agora chegando ao foco do dia de hoje, da nossa palestra, o câncer de pele, especificamente. Como eu havia dito, o câncer de pele, ele é dividido principalmente em dois grupos. O grupo do não melanoma, que inclui dois tipos, e o melanoma, que é um tipo e é um grupo, na verdade. Qual é a importância de se falar em câncer de pele na atenção primária, no ambiente das unidades de saúde da família? Bom, em primeiro lugar é que nós ocupamos uma posição dentro do sistema de saúde bastante privilegiada. Nós temos contato frequente, duradouro, persistente, longitudinal com as pessoas que a gente cuida. E esse câncer, como grande parte dos cânceres, ele é um câncer que ele é prevenível, ele pode ser evitado. Então, é importante a gente ter noção e conhecimento a respeito das medidas que a gente previne, né? E além disso, a gente deve estar também vigilante, deve vigiar a saúde dos nossos pacientes, os problemas que os nossos pacientes podem estar manifestando, nós oferecendo acesso à população, a população conseguindo um acesso fácil aos profissionais da equipe, nós temos condições muitas vezes de fazer um diagnóstico precoce. A maior parte dos cânceres de pele, eles não são diagnosticados pelo especialista em câncer. Eu diria que mais de 70%, 80% dos cânceres de pele são detectados não por médicos oncologistas, mas por médicos de outras especialidades, principalmente clínicos gerais. E os outros integrantes da equipe, eles são uma maneira de ampliar a capacidade de identificação do profissional médico dentro da equipe. E o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença no manejo do câncer de pele, aumenta muito as chances de cura e de uma resolução completa do problema. Então, essa é a importância do tema de hoje. Quais são os fatores de risco associados ao câncer de pele? Quais são as pessoas mais suscetíveis? Quando é que a gente observa mais câncer de pele? O câncer de pele ele está diretamente relacionado com a exposição ao sol. Dentro da luz solar, no espectro da luz solar existem os raios ultravioleta e são esses os bandidos. São esses que provocam as mutações na camada da epiderme, nas células da epiderme, e essas células sofrendo múltiplas mutações vão dar origem àquele câncer que nós vimos alguns slides antes. Lembrar que
aquelas câmaras de bronzeamento, elas se utilizam dos raios ultravioleta para produzir o bronzeamento. Então é uma coisa a ser evitada também. Tá? Quais são as pessoas que mais estão suscetíveis a desenvolver câncer de pele? São as pessoas que são mais sensíveis ao sol. São aquelas pessoas que qualquer exposição solar, elas acabam se queimando. São aquelas pessoas que nunca se bronzeiam. Por mais que se cuida, usa protetor, se cuida, quando ela fica exposta ao sol, ela fica muito vermelha, ela tem queimadura. Essa pessoa, isso denota sensibilidade ao sol, e isso aumenta a sensibilidade também, o risco, os cabelos são claros, as pessoas ruivas também têm uma sensibilidade maior, pessoas que têm muita sarda, têm pele clara, ruivas ou com muita sarda também têm sensibilidade aumentada ao sol. Em relação ao trabalho, os trabalhadores rurais, pessoas da engenharia civil, às vezes trabalham em obras expostos ao sol, são trabalhadores. O próprio agente comunitário, né, o seu dia a dia é batendo perna na rua, visitando as pessoas, né? Então são trabalhos que acaba havendo uma exposição ao sol. E essas pessoas também, nós devemos prestar atenção a essa possibilidade de exposição desprotegida, excessiva, por causa do trabalho. E para alguns cânceres também, a história familiar, ela pode estar aumentando o risco da pessoa estar desenvolvendo. Né? Tem história na família, já de melanoma, então é um fator de risco, tem que prestar atenção. Quais são os sinais de alerta em relação ao câncer de pele? Devemos prestar atenção naquelas manchas, naquelas lesões, feridas que produzem sintomas, que a pessoa tem sintomas em relação àquilo ali. São lesões que podem coçar, podem doer, podem arder, podem descamar, em alguns casos sangrar. Outra situação são sinais que a pessoa um sinal que a pessoa não tinha, que surge, ou um sinal, uma pinta que a pessoa já tinha, mas começa a ter modificações, o tamanho daquele sinal aumenta, muda a forma, muda a cor, ou se forma uma ferida, começa a coçar, começa a descamar. Merece atenção também e vigilância aquelas feridas que não cicatrizam no período de até 4 semanas. Merecem avaliação, né, pelo menos pelo profissional médico dar uma olhadinha. Muitas vezes, no primeiro momento, não se tem condições de ter certeza em relação àquilo, mas é importante fazer uma avaliação inicial e depois estar fazendo um acompanhamento, né, do comportamento daquela lesão, do comportamento daquele sinal. Então, é importante estar procurando o médico para estar mostrando. Aqui nós temos 2 lesões, né, uma ferida na base do nariz que não cicatriza. Aqui uma lesão também ulcerada, descamativa, provavelmente deve produzir coceira, possivelmente a pessoa quando coça sangra, então é uma lesão com características suspeitas. Uma coisa importante sobre os cânceres também, principalmente o não melanoma, nós já vamos falar sobre isso também, tratar disso aí, é que a localização deles, eles tipicamente são encontrados em regiões que são cronicamente expostas ao sol. Quais são essas regiões? Principalmente o rosto, a face, né, às vezes até o pescoço, as orelhas, e o dorso das mãos também. São regiões que cronicamente estão expostas a quantidades excessivas de sol. Além daqueles sinais de alerta falados a recém, em relação especialmente ao melanoma, existem alguns critérios de avaliação. O método se chama ABCD, que é um método mnemônico para estar lembrando os 4 coisas importantes a serem avaliadas num sinal, e significa o seguinte, então, o A. O A tem a ver com assimetria. Quando a gente tem um sinal, se o paciente está apresentando algum sinal
alguma pinta na pele. E se nós fôssemos traçar uma linha imaginária no meio dessa lesão e as duas metades são muito diferentes, quer dizer que existe uma assimetria, né? Tem como exemplo duas lesões assimétricas apontadas aqui, a da esquerda e a do centro, né? São lesões que, se a gente traçar uma linha no meio, são lesões que uma metade é muito diferente da outra, né? Isso é uma característica suspeita. Isso é uma característica que faz pensar em malignidade, em doença maligna, principalmente melanoma. E ao lado nós temos a lesão que é simétrica, né? Dividindo essa lesão ao meio, as duas metades têm o mesmo aspecto. Esse é um aspecto benigno, menor chance de malignidade. O B se refere à borda da lesão. Quando nós temos bordas irregulares, recortadas, é uma característica que denota suspeição. É uma característica que deve fazer pensar em malignidade e merece acompanhamento e avaliação complementar. Tá? Então também temos aqui na esquerda uma lesão com borda irregular, no centro mais uma lesão com borda irregular, ambas com características malignas, e à direita uma lesão com bordas regulares, arredondadas, caráter benigno. O C refere-se à cor, quando na mesma lesão são observadas mais de um tom de cor, né, 2 ou mais. Isso é um caráter também de suspeição, é uma característica de suspeição. Na primeira lesão, a qualidade da imagem não ficou muito boa, mas nós temos numa extremidade aqui um tom menos negro, na parte maior da lesão aqui bem enegrecido. Depois, mais na parte inferior, voltamos a ter um tom menos enegrecido. Aqui um tom mais disperso, né? Então, tem uma grande variação de tons dentro do mesmo sinal. No centro também temos outro sinal com diferentes tons, né? Tons mais marrom-negro, depois um marrom mais claro. E até no centro mais despigmentado mesmo. E, bem à direita, uma lesão com caráter benigno, por apresentar uma cor única. É um único tom de cor. O D refere-se à dimensão. As lesões que apresentam-se com diâmetro maior do que 6 milímetros são lesões que merecem atenção. Essa é uma característica de suspeição para doença maligna e merece avaliação. Tá? E a lesão com menos de 6 milímetros fala a favor de ser uma coisa benigna, né? As sardas, normalmente, elas não chegam nem a 6 milímetros, são muito pequenas. O grupo do câncer de pele não melanoma tem alguns dados interessantes que eu queria destacar, que dentre todos os cânceres que existem, o câncer de pele do tipo não melanoma é o câncer mais frequente. A cada 4 casos de câncer, um é de pele do tipo não melanoma. Tá? De todos os cânceres malignos, todos os tumores malignos. Esse grupo se divide em 2 tipos. O tipo basocelular e o epidermoide. E alguns dados interessantes sobre esse tipo de câncer, até para comparação posterior, nós vamos fazer com o outro grupo de câncer. No ano de 2012, foram registrados mais de 134 mil novos casos de câncer de pele do tipo não melanoma. Considerando que o nosso país recentemente rompeu com o número dos 200 milhões de habitantes, isso representa um caso de câncer de pele não melanoma a cada 1.500 habitantes. É um número bem razoável. Se a gente considerar esse número, as equipes que têm 3 mil habitantes, equipe de saúde da família com 3 mil de população adscrita, espera-se que a cada ano tenha 2 casos de câncer do tipo não melanoma. Se nós formos pegar populações com idade maior do que 60 anos, nós vamos observar
a ocorrência de casos muito mais frequentemente, né? Porque esse é um tipo de câncer que é muito raro em criança, então é muito pouco observado. Em negros também é muito pouco observado, mas a partir dos 60 anos ele é muito frequente, por causa da exposição crônica ao sol. E mesmo tendo todo esse número de casos novos, 2012, hein, nós temos a estatística 2010 do número de mortes provocado por esse grupo de cânceres. Foram 1.521 mortes, sendo que foram 841 homens, 680 mulheres. A gente percebe que em relação ao número de casos novos, o caso de mortes é bastante reduzido. Né? Num país de 200 milhões de habitantes, 1.500 mortes por câncer de pele não melanoma em um ano é um número que é baixo. Né? Por que existe essa diferença tão grande entre o número de casos novos e o número de mortes? Pelo seguinte, esse tipo de câncer, esse grupo de câncer é um câncer que costuma ter uma evolução lenta. Ele precisa muitas vezes anos, às vezes décadas, para estar produzindo um dano significativo na saúde daquela pessoa, para estar afetando de fato a saúde da pessoa. Muitas vezes a pessoa morre com um câncer de pele do tipo não melanoma por outro motivo. Está carregando o câncer, né? Às vezes nem sabe, ou às vezes tratou e não conseguiu tirar tudo, mas para afetar e levar aquele indivíduo à morte, precisam muitos anos, a evolução dele costuma ser lenta. Além de ter uma evolução lenta, ele tem uma chance de cura muito, muito boa, muito alta. A cirurgia, grande parte das vezes, resolve o problema. Né? Então, acaba que por isso que poucas pessoas morrem desse câncer. Então, ele é um câncer que é caracterizado por ter a maior das incidências de todos os cânceres, mas, ao mesmo tempo, é o câncer que menos mata. Tem uma baixíssima mortalidade. Ele é mais comum depois dos 40 anos em pessoas de pele clara, mas a faixa etária que a gente mais observa é depois dos 60. Só que cada vez mais nós estamos observando a ocorrência dele em idades mais precoces. Dos cânceres do tipo não melanoma, tem dois tipos. Tem o basocelular e o epidermoide. Vou falar um pouquinho sobre o basocelular. O basocelular é o mais comum. Ele responde por 70% dos cânceres de pele. E ele costuma surgir na forma de nódulos e, às vezes, com o crescimento, esses nódulos acabam tendo feridas centrais. De todos os cânceres de pele, ele é o que tem a evolução mais lenta. Isso é uma coisa muito positiva, né? Já que é o mais comum, que bom que a evolução dele é a mais lenta e que bom que é o mais fácil de estar resolvendo, né? Uma das coisas positivas nesse câncer também é que ele não produz metástase, ele só produz doença naquele local onde ele se iniciou. Ele é limitado àquele tecido ali, àquela região. Claro que ele pode se aprofundar e pode atingir, às vezes, músculo e osso, mas ele não vai sair daquele local onde ele se iniciou. E o tratamento vai desde cirurgia, né, para retirada total do tumor. Em alguns casos, o tumor ele tem um aspecto tão indolente, tão lento e a agressividade dele é muito baixa, que muitas vezes não é nem necessário fazer cirurgia. Em alguns casos, existem algumas pomadas que são como se fossem quimioterápicos e eles acabam atuando localmente ali em cima da lesão e podem estar resolvendo o problema sem a necessidade de cirurgia. Isso sempre depois da avaliação do médico, né? Vai precisar de uma biópsia, provavelmente, e é através da biópsia que vai se determinar a agressividade desse tumor ou não. E alguns casos que não consegue se retirar todo o tumor com cirurgia ou que o tumor está bastante avançado, pode ser necessário fazer radioterapia na região onde ele se iniciou. O epidermoide é o segundo câncer de pele mais comum, responde por 25% de todos os cânceres de pele. Ele é mais agressivo que o basocelular, que é o anterior que a gente tratou a recém. Ambos fazem parte de um grupo chamado não melanoma, né? Mas dentre esses dois, o epidermoide ele é mais agressivo.
Ele costuma se manifestar na forma de feridas que têm um crescimento rápido. Muitas vezes essas feridas produzem secreção, a pessoa sente coceira na ferida. Tá? As regiões típicas são na face, no pescoço, né, às vezes na orelha, pode dar também no dorso das mãos, como a gente observa ali nas imagens. No lábio inferior é um lugar frequente por causa da incidência dos raios de sol, né? Pega bem perpendicular quase, e é comum a gente observar. Diferente do basocelular, é um câncer que pode enviar metástases, pode se disseminar através de metástases. As metástases do epidermoide, elas são linfáticas, elas vão pela linfa e elas vão o tumor passa a proliferar em linfonodos, né? Pode ser na região do pescoço, na região da axila, né? As famosas ínguas. Então, o câncer começa num lugar da pele, mas ele pode se disseminar para as ínguas que estão mais próximas daquele lugar. O tratamento do epidermoide é sempre cirurgia e muitas vezes, além da cirurgia, dependendo do estágio e do avanço da doença, pode ser necessário combinar radioterapia naquele local. A cirurgia, muitas vezes, além de retirar a lesão inicial, também pode ser necessário fazer a retirada das ínguas, dos linfonodos que foram afetados também. E agora nós vamos para o último tipo de câncer, o maior vilão de todos, que é o melanoma. Esse é o câncer de pele que é menos frequente, responde por 4% dos cânceres de pele. Em contrapartida, ele é o mais agressivo e que tem o pior prognóstico. Prognóstico no sentido de encurtar a vida, criar problemas e levar as pessoas à morte mesmo. Alguns dados, até a caráter de comparação com os dados anteriores. No ano de 2012, foram registrados 6.230 novos casos de melanoma no Brasil. Isso representa um caso a cada 32 mil habitantes. Se nós formos comparar com a ocorrência do câncer não melanoma, câncer de pele não melanoma, a gente percebe que a incidência desse câncer é 20 vezes menor, 20 vezes menos. Mesmo tendo uma incidência 20 vezes menor, o número de mortes é praticamente igual. Se vocês recordarem de antes lá, nós tínhamos 1.521 mortes no ano de 2010 por câncer do tipo não melanoma. E no mesmo ano nós tivemos pelo melanoma 1.507 mortes. Praticamente quantidades iguais de mortes, né? Então, isso denota a agressividade e o potencial de levar a pessoa ao óbito, de levar a pessoa à morte desse câncer. Ele evolui muito rapidamente. 2 exemplos de lesões suspeitas de melanoma. Como é que costuma surgir o melanoma? O melanoma costuma ser uma pinta, né? O surgimento de uma pinta escura, ou às vezes a pessoa já tinha um sinal, né? Sempre teve aquele sinal, só que a partir de um certo momento, o sinal começa a se modificar. De que maneira? Ele começa a aumentar o tamanho, as bordas dele começam a ficar diferentes, começam a ficar irregulares, ele começa a sofrer alterações de cor, da forma, e muitas vezes a pessoa tem sintomas ali naquele local, da própria proliferação das células. Pode produzir coceira, descamação, às vezes mexe, sangra, pode formar ferida. Então nós temos aqui um exemplo bem típico de como é que pode evoluir um câncer do tipo melanoma. Nós temos aqui um indivíduo em janeiro de 2008, né, ele tinha um sinal, provavelmente ele tinha esse sinal há muitos anos, né, e em pouco mais de um ano, março de 2009, houve grandes alterações drásticas nas características do sinal. O sinal, que inicialmente tinha um tom marrom, ele já está de uma cor mais enegrecida, está preto mesmo. Né? Ele aparentemente, pela foto aqui, ele é saliente na pele,
né? Ele aumentou também o seu diâmetro, o seu tamanho. Então, possivelmente tenha sintomas nesse sinal. É uma lesão altamente suspeita para melanoma. Ainda sobre o melanoma, na verdade, todos os cânceres de pele, o sucesso do tratamento depende de um diagnóstico precoce, de uma suspeita e de uma detecção o mais cedo possível. Mas isso se torna mais importante conforme a agressividade do tumor. Sendo assim, o melanoma é o que mais depende de um diagnóstico precoce. Até mesmo porque, em fases muito iniciais da doença, ele já pode estar lançando metástases, né, para outras partes do corpo. O tratamento do melanoma é sempre com cirurgia. Só em situações de doença muito avançada, onde já não tem mais nenhuma chance de cura, às vezes pode-se tentar um tratamento quimioterapia, até para não estar mutilando a pessoa. Muitas vezes a doença está tão avançada que compromete estruturas nobres e não tem como estar retirando, né? Mas uma vez detectado em fases precoces, é fundamental a cirurgia, e na grande parte das vezes precisa se associar a radioterapia e muitas vezes também quimioterapia. Tá? É uma doença que é muito agressiva e o tratamento precisa ser agressivo da mesma maneira. E, diferente do epidermoide, o melanoma faz metástases, mas as metástases dele não são só linfáticas, não são só das ínguas. O melanoma tem a capacidade de se disseminar através do sangue e iniciar focos de câncer em outros lugares do corpo, como pulmão, fígado e cérebro. E quando chegou nesse estágio, as chances de cura são mínimas. O tratamento acaba sendo mais paliativo, dá conforto, aliviar o sofrimento da pessoa, mas as chances de cura são muito reduzidas. Nós temos aqui a imagem de uma peça anatômica de um indivíduo que faleceu por melanoma. E nós vemos aqui o cérebro, cortado um corte sagital do cérebro, cortado no meio, Essas manchas escuras aqui, ó, no lobo occipital e na região do hipotálamo, são metástases de melanoma. O melanoma se disseminou até o sangue, começou na pele do indivíduo, se disseminou até o sangue e acabou atingindo o cérebro desse indivíduo. Por isso, da gravidade da doença. Nós falamos no início que o câncer de pele, assim como a maioria dos cânceres, se estima que 80% a 90% dos cânceres podem ser evitados. Só que a prevenção ela tem que começar cedo, às vezes até na infância. Não adianta a gente, depois que está com 40, 50 anos, querer mudar os hábitos de vida e perder o tempo que já correr atrás do tempo que já passou. Então tem que se cuidar, mas sempre estimular entre os jovens, as crianças, as famílias, cultivarem esses hábitos. Que tipo de hábito está relacionado à prevenção do câncer de pele? É muito importante controlar a quantidade de exposição à luz do sol. Que maneiras, que recursos que nós temos para estar controlando a quantidade de sol a que nós somos expostos? Primeiro, tem alguns horários que os raios solares eles são mais intensos, pela incidência deles na atmosfera, no nosso ambiente aqui. E o horário mais crítico se situa entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Os raios de sol são mais fortes e mais perpendiculares, são mais agressivos nesse período e dentro do possível deve-se evitar ficar exposto ao sol nesses horários. Procurar trabalhar na sombra, se é uma exposição de lazer, assim, tá na praia, procurar ir antes das 10 ou deixar para depois das 4, praticar um esporte também, evitar esses horários. Além disso, é importante o uso do filtro solar e deve ser fator de proteção solar, o FPS, pelo menos 15 ou maior. É fundamental isso. E a duração do efeito do filtro é até 2 horas. Passadas 2 horas, deve ser reaplicado o filtro solar. Ou também entrou na água, suou bastante, o filtro deve ser reaplicado. Principalmente proteger. A gente conversou um pouquinho sobre os locais, Eu citei os locais onde o câncer é mais frequente.
na face, orelhas, pescoço, dorso das mãos, né? Então, existem maneiras da gente estar protegendo fisicamente essas regiões aí, com o uso de chapéus, o chapéu de preferência ou boné também, mas o chapéu é melhor porque ele protege as orelhas também, o boné não protege as orelhas. O chapéu de preferência, quanto mais larga a aba dele, melhor, porque vai estar protegendo também o pescoço, né, os ombros às vezes. É interessante a utilização de guarda-sol, né, para evitar, se é inevitável sair ao sol naquele momento entre as 10 e as 16 da tarde, utilizar um guarda-sol, né? Óculos escuro também protege a região das pálpebras, a região ao redor dos olhos, e também protege os olhos da exposição excessiva ao sol. Existem casos descritos de melanoma ocular, então é importante também estar protegendo os olhos. E fazer o autoexame da pele, né? Com alguma regularidade, deve-se estar atento às alterações que acontecem na pele nossa e estimular que as pessoas prestem atenção à sua pele, né? O ideal é que a pessoa, para fazer um autoexame bem completo, ela fique posicionada em frente a um espelho, nua, né? Depois no site do INCA, eu vou recomendar o site do INCA, tem algumas recomendações em relação a isso, mas deveria ficar em frente ao espelho, nua, com os braços erguidos, né, para olhar as axilas, né? Tá observando toda a frente do corpo, a parte de trás, a parte lateral esquerda, lateral direita, olhar a parte de dentro das pernas, examinar os genitais, sentado, olhar a planta do pé, o dorso do pé. Com um espelho e uma escova pode-se também dar uma olhada no couro cabeludo, nas orelhas, né, no pescoço, tá? Sempre atento a isso, né? É importante esses cuidados e é assim que a gente tem condições de salvar a nossa pele. Além do câncer de pele, a exposição excessiva ao sol produz também envelhecimento precoce, né? E é uma maneira de nós estarmos cuidando e evitando esse tipo de problema também. Aqui tem alguns sites que eu acho que podem complementar essa nossa conversa. São interessantes, eu recomendo a consulta deles. Nós temos aqui o site do Telesaúde, tem bastante material direcionado à atenção primária à saúde. Inclusive, essa web palestra fica disponível para ser consultada posteriormente, assim como as web palestras realizadas até hoje. Tem uma biblioteca de web palestras. O Instituto Nacional do Câncer, ele dispõe de material riquíssimo sobre câncer. Também é através do INCA que existem outros materiais também, acho que sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas tem muito material lá bom sobre câncer. Desses materiais eu destaco o ABC do Câncer, disponível na Biblioteca Virtual de Saúde, do Ministério da Saúde, da BVS, nesse link. Muitas coisas que eu apresentei para vocês foram retiradas desse livro, desse manual. O INCA também disponibiliza um folder sobre o problema do câncer de pele, os cuidados, a prevenção, os sinais de alerta, quando procurar um médico. E são folders assim para distribuição, para veiculação em unidades de saúde, né? Muitas vezes nós recebemos solicitações de materiais e esse material é produzido pelo Ministério da Saúde, está à disposição gratuitamente. Também recomendo uma iniciativa do canal TV Brasil, que se chama Ser Saudável, onde eles dispõem de uma série de vídeos sobre os mais diversos temas de saúde, sempre também com um foco na atenção primária à saúde, né, e também é destinado ao público leigo. Existe um vídeo específico sobre câncer de pele que está disponível no YouTube, no canal e no site da própria TV Brasil, o canal. Também é uma opção para estar veiculando nas unidades de saúde quando em situações de sala de espera, né? Eu sei que tem muitas unidades de saúde que têm equipamento para isso e às vezes as pessoas não sabem o que está passando ali, às vezes fica num canal de TV aberta que acrescenta pouco. Tem conteúdo muito riquíssimo na biblioteca do Ser Saudável do canal TV Brasil. Eu queria
agradecer a atenção de todos, né? Aqui as referências que eu utilizei do INCA, o Duncan, né? Também queria agradecer, então, a atenção. Fico à disposição para dúvidas. Acho que o que enriquece a discussão realmente são as dúvidas. Vou tentar responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E se tiver alguma que eu não for capaz de estar respondendo, eu me comprometo em estar pesquisando e a gente está dando um retorno para vocês. Então vamos lá, deixa eu ver só com a equipe aqui para a gente organizar a lista de perguntas. Já estou recebendo a lista de perguntas aqui. Enquanto eu estou aguardando as perguntas, eu vou respondendo algumas que eu estou vendo aqui. Eu vi que o colega de Odair, enfermeiro e senador Salgado Filho, pergunta: onde temos referências para diagnóstico de câncer de pele pelo SUS? Em relação a isso, Odair, é importante que as equipes de saúde conheçam os seus serviços de referência, né? Existem serviços de referência, por exemplo, em pré-natal de alto risco, serviço de referência em oncologia, e é importante conversar com a gestão local no município, articular com a gestão local. Às vezes, vale o contato com a Coordenadoria Regional de Saúde para saber qual é o serviço de referência em relação a câncer, né? Muitas vezes tem o serviço que vai fazer as biópsias, né? E uma vez que o serviço de atenção primária, a unidade de saúde, já dispõe de um anatomopatológico com positivo para neoplasia, normalmente o encaminhamento nas coordenadorias existe um fluxo bem estabelecido, porque se sabe da importância do tratamento mais precoce possível. Existem fluxos bem estabelecidos para não haver grande demora no atendimento desses pacientes. Mas isso são questões de ver com a Secretaria Municipal de Saúde, qual é o serviço de referência dentro do município, e se não há dentro do município, na região, qual é o serviço de referência. Então, aqui, eu já tenho algumas perguntas aqui. Santo Antônio da Patrulha SF1. Acarreta algum problema à saúde a falta de exposição ao sol? A exposição ao sol, ela tem a sua importância, né? Principalmente relacionada à questão da vitamina D. A conversão da vitamina D, nós ingerimos, como eu coloquei, nós ingerimos ela na forma de precursor da vitamina D, ela não tem atividade no nosso corpo, e a saúde dos nossos ossos, inclusive a prevenção da osteoporose, ela depende de uma exposição regular ao sol, né? Mas essa exposição, ela pode ser breve, ela não precisa longos períodos de exposição ao sol, não precisa ser todos os dias, né? Mas é importante a gente se expor ao sol, preferencialmente antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde, né? Meia hora, 40 minutos, algumas vezes na semana é suficiente, né? A falta de exposição ao sol, sim, produz problemas em relação ao metabolismo dos ossos e pode até estar relacionado com osteoporose. Depois, Andressa, gostaria de saber qual o tratamento indicado no caso de câncer espinocelular de comissura labial. Então, o espinocelular, que também é um outro nome, um outro termo que se utiliza para o câncer epidermoide, ele é um câncer agressivo, né? O tratamento precisa ser cirúrgico, essa pessoa precisa de cirurgia para ter uma chance de cura, e dependendo da análise da peça, dependendo do quão avançado esse câncer está, pode ser necessário associar também radioterapia. Mas o epidermoide, de uma maneira geral, ele necessita de cirurgia. A menos que esteja numa fase muito avançada e não se espera, né, o controle da doença e não vai interferir na qualidade de vida da pessoa, né? Mas
em princípio, é cirurgia. Vamos ver mais uma pergunta aqui. De SF Gramadinho Serafina Correia. Manchas rosadas com leves escamações no rosto podem ser um câncer de pele? Bom, Aldiana, é difícil estar respondendo sem observar, né? Em caso de dúvida, é muito importante que a pessoa seja avaliada por um médico. E mesmo numa primeira avaliação, pode ficar dúvida. É importante se conversar com a pessoa, com o paciente também, sobre como é que essas manchas estão evoluindo, né? Há quanto tempo elas surgiram, elas sempre tiveram o mesmo aspecto, ou mudaram, cresceram. Então é muito importante fazer a consulta clínica, a anamnese, a entrevista com o paciente, olhar a mancha. Muitas vezes pode ser interessante, se não tem grandes sinais se não tem sinais maiores de suspeita de doença maligna, essa mancha pode ser observada por algum tempo, né? A tendência, manchas que se mantêm estáveis, elas podem falar a favor de um problema benigno, né? Mas para dar uma resposta mais completa, é importante que essa pessoa seja avaliada por um médico, né? Pode, mas depende da avaliação do médico e depende do acompanhamento. O Odair, enfermeiro, senador Salgado Filho, perguntou como tornar acessível economicamente o protetor solar. Olha, Odair, essa é uma pergunta que eu acho interessante. Eu tenho dificuldade de te responder, porque eu acho que passa por questões sociais, né? Seria importante que, para as pessoas terem um acesso maior ao protetor solar, que a gente sabe que tem um custo significativo, né? Que existissem medidas para diminuir a desigualdade social, né? Dependeria de uma melhor igualdade econômica entre medidas. O Bolsa Família, talvez, né, não dê conta do protetor solar, mas já é uma medida de melhora dos indicadores socioeconômicos, mas eu acho que o nosso país precisa continuar avançando no combate da desigualdade social. Eu acho que esse é o caminho para tornar mais acessível. A Claudete pergunta, pele com sardas normais e uma que se destaca na forma, tamanho e cor, oferece algum risco? Então, da mesma maneira como eu respondi sobre as manchas rosadas no rosto, é importante fazer a avaliação médica, né? Talvez a informação mais importante aí é se essa sarda que está se destacando, ela teve alterações ou ela já está há muito tempo dessa maneira, com a mesma forma, com o mesmo tamanho, com a mesma cor, né? Se ela está estável há meses, às vezes anos, né, isso fala contra ser um câncer maligno. Agora, se essa forma, tamanho e cor, eles se alteraram nas últimas semanas ou nos últimos meses, pode ser que seja um risco, pode ser que seja um câncer e merece avaliação complementar. Paulo Santo Antônio da Patrulha pergunta se a depilação a laser pode causar câncer de pele. Paulo, sinceramente, eu não conheço o tipo de luz, o tipo de laser que é utilizado nessas depilações. Depende muito se o laser tem a radiação ultravioleta. Se tiver radiação ultravioleta, pode estar associado a um aumento do risco, né? É difícil fazer uma associação direta, mas qualquer quantidade de radiação que a gente se expõe, qualquer quantidade adicional de radiação que a gente se expõe, o risco é maior. Então, se esse laser tem uma radiação ultravioleta, ele pode aumentar o risco. Não é uma coisa obrigatória que a pessoa vá desenvolver o câncer, mas pode aumentar o risco. O Odair, eu já tinha respondido a pergunta sobre as referências, né? Importante estar conversando, então, entrando em contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou com a Coordenadoria Regional de Saúde para ver quais são os serviços de referência, né, para diagnóstico, para fazer exérese de lesão, para fazer biópsia, né, quando não é possível estar fazendo na atenção básica. E, às vezes, existem lugares que realmente a rede não está estruturada. Faltam esses pontos de apoio, faltam esses centros de referência. E é papel de nós, como profissionais de saúde, buscar articulações que façam o fortalecimento da rede, buscar o fortalecimento da rede
e fazer com que a gente seja capaz de oferecer solução para a maior parte dos problemas que os pacientes e a população que nos procura apresentam, né? A SF de Vista Gaúcha perguntou se pintas faciais em alto relevo, a indicação é a retirada. Da mesma maneira, é importante fazer a avaliação com o médico, é importante como é que essas pintas elas vêm se comportando ao longo do tempo, né? Às vezes, aplicar aqueles critérios que a gente tratou ali, o ABCD, se tem alguma característica que está de malignidade dentro do ABCD, talvez seja interessante fazer uma avaliação complementar, uma biópsia. Mas isso depende da avaliação do médico, né? Depende da entrevista, de quais os sintomas que a pessoa sente e de como é que essas pintas estão se comportando com o passar das semanas e dos meses. A Vani Maral perguntou em relação ao ABCD se só um dos 4 critérios estiver alterado. Por exemplo, ela deu o exemplo do diâmetro maior que 6, merece uma observação maior. Sim, um diâmetro maior que 6 não é um critério que obrigatoriamente signifique câncer, doença maligna, melanoma, mas é um critério que chama atenção e a pessoa deve manter uma vigilância sobre esse sinal, né? Mas associado ao aumento do diâmetro, é muito importante o comportamento deste sinal. Se fazem anos que ele está do mesmo tamanho, que ele tem os seus 9 milímetros, ok. Agora, ele antes tinha 4 milímetros e agora, nos últimos 2 meses, já está com 6 milímetros. Aí a informação se torna mais suspeita ainda. Então, é importante, além do diâmetro e do ABCD, observar o comportamento com o passar do tempo.